Perder um filho é o pior pesadelo de um pai, o pior pesadelo de uma mãe, uma dor que eu insisto em dizer, não tem cura. E quando a morte acontece de forma violenta, aí o luto se mistura a sentimentos terríveis. Indignação, tristeza profunda, busca por justiça. O caso que a gente vai trazer agora envolve a morte. Aliás, eu vou refazer a minha frase. Envolve o assassinato da Rafaela. A Rafaela estava em uma moto quando um carro em altíssima velocidade atingiu a motocicleta em que ela estava na companhia do namorado. Moto que foi arrastada por vários metros, um carro destruído por conta da batida e que acabou com a vida dessa adolescente. E aí, uma revolta toma conta por parte da família e dos amigos diante da situação envolvendo os ocupantes do carro. O carro que causou a batida. Esse aqui é o que estava dirigindo, ó. É a reportagem especial que você vai ver agora, que inclui, inclusive, uma entrevista com essa mãe machucada, torturada, dia a dia. Veja. Nas mãos de Dona Bruniele, a última foto com a filha. Esse foi o dia que ela tava toda feliz que ela ia ir no show que teve aqui em Pinhais, né? E daí ela tava tirando uma foto, eu cheguei por trás, assim, no espelho, assim. E daí a gente deu risada e ela tirou, vem que tirar uma foto comigo, então. E daí a gente tirou uma foto, aí tipo, na foto dá pra ver que a gente tá bem feliz, é um sorriso de livre, né? Mas a boa lembrança da foto não é a última que ficou na memória da mãe que perdeu a filha. A última lembrança é do dia do acidente. Porque ela mora comigo, né? Então ela passou e ela se arrumou, passou e foi pro meu quarto, é um corredorzinho, eu tava na sala. Quando ela passou pelo corredorzinho, eu falei, você vai ir? Ela falou, vou. Tchau, mãe. Eu falei, então tchau. Se eu soubesse que aquele ia ser meu último tchau pra ela, eu tinha levantado, abraçado ela, beijado, falado quanto que eu amo ela, quanto que ela é importante pra mim. Rafaela saiu de casa para ir a uma festa com o namorado Leandro. A noite acabou no retão da Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais. Ela morreu na hora. Ele está no hospital, em coma. O primeiro carro branco da imagem é onde estava quem provocou a batida. A moto do casal aparece a uma distância de 3 metros, no meio da pista. Lá atrás, onde está o carro do IML, ficou o corpo de Rafaela. Pai e mãe acordaram no meio da noite com um telefonema. Era um amigo da filha. Quando atende a ligação, ele falou, alô? Aí eu falei, oi. Aí ele falou bem assim, a Rafa e o Lê sofreram acidente. Aí eu já pulei da cama, falei, capaz. Aí eu falei, ele chorava muito, ele não falava comigo. Daí ele passou pra outra pessoa e eles falavam, vem logo, e daí... Senti aquela... uma aflição. Quando ela, a minha esposa, ligou no meio do caminho, que eles falavam, muita gente falava, sabe? Muita gente falando ao mesmo tempo, e ele apavorado, eu falei, não é coisa boa. Pai e mãe não esquecem da cena que viram quando chegaram no local. Quando eu cheguei, minha filha estava caída no chão. E daí tinha um monte de socorrista em volta, fazendo massagem cardíaca assim nela. Nem pude chegar perto, a policial não deixou, né? Eu fiquei uma distância assim, pouca, olhando. Aí eu fiquei observando, vi que eles pegaram no braço dela, daí abaixaram. Aí eles pegaram um pano branco e uma manta prata, assim, sabe? Um negócio prata. E daí eu fiquei pensando, se ponhar o branco, ela tá morta. Se ponhar o prata, é pra aquecer o corpinho dela. Por um instante, quando eles colocaram o prata, eu achei que ela tinha melhorado, sabe? Só que daí, quando eles cobriram a cabeça dela, o Fusion ficou com a frente destruída, o para-brisa estilhaçado. A
a roda traseira da moto virou um 8. Testemunhas informaram que o carro estava em alta velocidade e policiais militares que atenderam a ocorrência atestaram. Os 2 homens que estavam no carro aparentavam embriaguez. Ambos estavam com as namoradas. Um casal tentou fugir do local a pé e foi pego pela PM. Na delegacia, todos mentiram, dizendo que um 5º passageiro estava na direção. Dois dias depois, uma nova versão para o crime de trânsito. Douglas Franco voltou para a delegacia e assumiu estar na direção, mas informou não ter bebido e estar na velocidade permitida. O delegado informou que o caso está sendo tratado como homicídio culposo, sem intenção. Nós iremos ainda analisar todas essas circunstâncias para ver se essa situação específica cabe no dolo eventual, tá? Mas, a princípio, trabalhamos com a hipótese de homicídio culposo de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Douglas Franco já foi acusado de homicídio uma outra vez. Chegou a ter a foto divulgada pela polícia como um foragido. O colega de noitada, Abner Saretti, respondeu por organização criminosa. Velhos conhecidos da polícia, que agora tem outro foco. Confirmar a nova versão de Douglas, de que o quarteto estava em casa e saiu apenas para comer um lanche na rua, de madrugada e com as namoradas vestidas pra balada. É todo esse enredo que deixa a mãe indignada. Eles vieram pra perto, eles falaram que estavam tirando sarro, falando que ela era mulher de motoboy, que isso não ia dar em nada. Essas pessoas que estavam dentro do carro, elas estavam sentadas do nosso lado. Mentem, tiram o sarro dos familiares, não sente nenhum remorso do que aconteceu. A polícia de São José dos Pinhais está atrás de respostas. Será mesmo que o quarteto não pegou balada naquela noite? Será mesmo que Douglas não bebeu? Será mesmo que ele estava na velocidade permitida da via? E por que todos mentiram para a polícia no primeiro depoimento sobre um 5º passageiro? Pai, mãe e uma cidade inteira esperam respostas. O que eles fizeram foi cruel, entendeu? Eles tiveram a intenção de matar minha filha, porque eles estavam em alta velocidade, entendeu? Eles estavam bêbados, porque os policiais mesmo falaram, eles estavam bêbados, então eles assumiram esse risco de matar. Eles saíram para matar alguém. E mentiram, porque foram para a delegacia e disseram que não sabia quem é que estava dirigindo. Tem mais essa. Como é que você está dentro de um carro e fala para a polícia, eu não sei quem estava dirigindo? Pô, cara, posso falar? Tem que mudar o sistema. Pô, são tantas brechas. Detalhe que meu diretor me lembrou aqui, passagem anterior pela polícia, dirigindo o carro em alta velocidade, suspeita de embriaguez, matou uma pessoa, tentou fugir do local, mentiu pra polícia. E aí, ó, entra na delegacia. Cara, entra na delegacia e sai pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Aliás, deixa eu só fazer uma correção. Não foi pela porta da frente. Vem aqui comigo no estúdio. Obrigado, Ricardo. Ó, volta essa mesma imagem. Volta do começo. Por favor. Ó, não é pela porta da frente. É pela porta dos fundos. Escondido. Pra ninguém filmar. Só que a nossa reportagem tava lá. A nossa reportagem é mais esperta. Tava lá, de campana. E aí pegou tudo isso aqui. Sabe, eu não consigo entender. Bruno Moura e Vilches são as pessoas envolvidas na produção dessa reportagem, eles que conseguiram essas imagens, as entrevistas. E a vida segue, ó, normalmente. Uma família em luto, a Rafaela infelizmente não está mais aqui, a vida para essa pessoa segue normalmente. Normalmente. E a gente vem mostrando aqui casos e mais casos. Agora há pouco eu trouxe o motorista da Amarok, que tirou a vida de 2 pessoas. E que a vida segue também normalmente. Olha aí, coitadinha da Rafaela, menina jovem. Tava trabalhando.
Ela tocava na noite ali, ó, fazia festa, animava as festas, estava trabalhando. E os pais? A Bruniele e o Rodrigo. O que eu tenho para dizer para vocês, a não ser o meu abraço? Que eu sou pai também, são 2 crianças lá em casa, mas que também precisam de mim. Eu fico tão triste quando eu dou esse tipo de notícia, gente, que sabe qual é a vontade que eu tenho? Eu tô sendo honesto aqui, que você tá me assistindo, mas é como se eu estivesse aqui na casa de vocês, sentado no sofá e dividindo a minha indignação com você também. A vontade que eu tenho, ó, desliga tudo. Vambora. Vambora porque não vale a pena, às vezes, acreditar na justiça. Eu espero que esse caso que não acabou não venha a ser mais um que caia na impunidade. Porque eu acredito na competência do magistrado, eu acredito na competência de desembargadores, promotores, eu acredito mesmo. A nossa nobre polícia, porque esse inquérito policial, muito bem elaborado, diga-se de passagem, porque assim, ó, só para você de casa entender uma coisa importante. Por que o sujeito entra na delegacia e sai pela porta da frente? Eu vou explicar para você. Porque assim, ó, quando, na nossa lei, no Brasil, quando foge do período de flagrante de 24 horas, a lei exige um inquérito policial que tenha robustez e elementos de prova. O delegado Matheus, ele está atrás para saber se eles estavam bebendo em um bar, para poder incluir essa informação no inquérito. É isso que funciona. Então, assim, só para resumir, muitas pessoas ficam indignadas e falam, pô, mas como que a pessoa mata e sai pela porta da frente? Tá bom, eu acho que eu nunca falei isso aqui no programa, eu sei que tem muita gente que sabe do procedimento, mas tem quem não saiba. É assim, se o delegado, se a polícia tivesse pegado tudo isso aqui em flagrante, na hora, levado para a delegacia, aí o delegado tem elemento ali, na hora, para poder prender. Provisoriamente ali, prende, tem a temporária, enfim. Caso contrário, foge do período de flagrante, a lei exige esse inquérito policial. Então, assim, o delegado chamou ele lá, coletou as informações, o escrivão de polícia fez as anotações, isso tudo vai para o inquérito. O delegado, os investigadores que trabalham juntos coletam provas. O carro está apreendido ali no pátio. Você viu o carro amassado? Volta lá para mim o carro, por gentileza. É um Fusion, aqui ó, obrigado. Carro potente, mais de 200 cavalos. O carro está aqui. Já foi todo fotografado, o carro apreendido, isso faz parte do inquérito. O delegado vai incluir isso nas informações. A moto, o menino que está internado lá entre a vida e a morte, porque se ele morrer, Deus me livre e guarde que isso aconteça, tomara que não, mas muda ainda mais a situação, complica a situação do motorista. Tomara que o Leandro saia logo do hospital, para ele poder também contar para a polícia a versão dele. Então, assim, esse caso não acaba aqui. Já te adianto. Se me permite falar aqui, tem mais coisas e você que está me assistindo vai ficar muito surpreso com o que nós vamos trazer. Tem hora que me falta até ar para respirar, gente. Pais da Rafaele, olha, beijo no coração de vocês. Sintam-se abraçados. Podem vir aqui quando quiser, quantas vezes quiser. Bruniele, seu Rodrigo, o que nós pudermos fazer jornalisticamente, a gente vai fazer e nós não vamos descansar enquanto não tiver o desfecho dessa história. Tá bom? De coração mesmo.